Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha para quem está do seu lado e diga: fique firme. Diga: fique firme. Deu certo? Que é tudo no ao vivo. Aleluias. Por que o tema dessa palavra é fique firme? Porque nós muitas das vezes somos inconstantes. Inconstantes em muitas áreas. Tem gente que começa algo e não termina. Tem gente que é bom para dar conselho, mas não é bom para cumprir o conselho. Porque se tem uma das coisas que o diabo luta contra a vida das pessoas, é a inconstância na vida. Uma hora quer ser jogador de futebol, mas outra hora quer ser médico. Nunca se define o que quer ser, nunca se define aonde quer chegar, nunca se define o que vai ser ou o que vai plantar para poder colher. Quando o apóstolo Paulo, no livro dos Efésios, ele diz: portanto, tomai a armadura. Ele está falando de uma luta, de uma guerra, de uma batalha. E eu não sei se você sabe, mas nós estamos em uma guerra. E a guerra que nós estamos é uma guerra injusta. Porque o inimigo nos vê, mas nós não vimos o inimigo. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual da forma que é para ser. E o que acaba acontecendo? Nós somos atacados e somos pegos de surpresa. O diabo não tem família e ele vai tentar destruir tudo aquilo que Deus me deu. O apóstolo Paulo, ele começa o livro de Efésios no capítulo 10 falando: revestivos de toda a armadura de Deus. Só precisa de armadura quem vai para uma batalha. Só precisa de armadura quem vai para uma guerra. Não tem como um soldado entrar numa guerra sem estar preparado, armado, protegido. O que os soldados romanos faziam no tempo dos cruzados e das batalhas? Eles se armavam. Colocavam um colete, uma couraça, um capacete, perneiras. Por quê? Eles estavam indo para a guerra. E ir para a guerra tem que usar a arma certa, a roupa certa, a armadura certa. Antigamente, os lutadores, eles vestiam uma roupa de chumbo. Eu não sei se você já viu algum filme antigo, onde eles colocavam uma roupa de chumbo, porque na hora que a espada pegava para cortar, ela não cortava, ela batia no chumbo. Era como se fosse uma armadura. O apóstolo Paulo, ele faz questão de nos ensinar: revestivos do quê? Da armadura de Deus, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, porque a guerra que você está enfrentando não é uma guerra justa, é uma guerra injusta, e o diabo vai fazer de tudo para você perder. O diabo, ele é tão sujo que ele vai usar pessoas, ele vai usar lugares, ele vai usar situações, porque ele quer que você desista. O diabo não tem poder de fazer ninguém parar. Ele te influencia a você desistir, a você parar, a você deixar com que as setas entrem na sua mente. Foi por isso que no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, verso 8, a Bíblia diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Sabe o que Daniel estava dizendo? Eu já sei que estou enfrentando uma guerra, uma batalha, uma prova, então eu não vou deixar que nada contamine o propósito que Deus entregou na minha mão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não deixa que nada te contamine, não deixa que nada te altere, não deixe nada alterar aquilo que Deus tem para você, porque aquilo que Deus tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram,
E nem chegou no coração do homem o que Deus preparou para você. Só que é claro que o diabo vai fazer de tudo para alterar os projetos de Deus na minha vida. Quando eu era criança, a primeira coisa que o diabo conseguiu alterar quando eu era criança foi a separação dos meus pais. E numa separação não tem vencedores, só perdedores. Eu entendi isso depois que passei por uma separação. No meio de uma separação não tem vencedores, tem perdedores. Mas é claro que nós sabemos que existem relacionamentos que não dá para continuar. Não dá para continuar num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, num relacionamento agressivo. Não dá para mim insistir em algo que eu sei que já começou errado, porque o que começa errado termina errado. Então o que eu vou fazer? Então de que maneira eu vou me portar? Eu vou fazer igual Daniel, eu não vou me contaminar. Vocês acham que como pastor, várias pessoas já não tentou me contaminar? E principalmente me contaminar com algo que é o que mais toma o coração dos pastores: dinheiro. Já teve pessoas aqui na igreja pedindo para lavar dinheiro aqui na igreja. Já teve pessoas aqui na igreja me oferecendo muito dinheiro para poder lavar o dinheiro na conta da igreja. E eu na prova, eu no vale, eu na luta, eu olhar e dizer assim: não, eu não vou me contaminar. Eu escolhi um lado. O problema de muitas pessoas é não saber que lado quer. Uma hora quer o mundo, uma hora quer as coisas de Deus. Uma hora está bem, uma hora está mal. E o apóstolo Paulo disse: revesti-vos da armadura de Deus. Porque quem está com a armadura de Deus não terá medo das flechas de Satanás. Quem está com a armadura de Deus não terá medo dos dardos de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor. Ele não consegue nos tocar, mas faz de tudo para nos pegar. Daniel, ele diz: eu não vou me contaminar. Eu não aceito viver esse tipo de vida. Eu não aceito viver esse tipo de história. Eu não aceito viver esse tipo de miséria. Eu não aceito viver essa lástima. Porque eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei para o que Deus me comissionou. No começo da igreja, teve dias que eu não tinha nada para comer com a bispa. E eu fazendo visita. E eu orando pelas pessoas, as pessoas me ligando. Mas nós não tínhamos nada para comer. Irmão, entenda uma coisa: eu já provei o amargo que a igreja dá para as pessoas. Eu já provei. Por isso que quando aparece alguém aqui e diz assim: eu estou com fome, eu paro tudo que eu estiver fazendo, porque a fome não espera. Às vezes a bispa briga comigo. A gente está em algum lugar, aparece alguém, e parece que eu tenho um imã para isso. Aparece alguém e diz: eu estou com fome. Aí às vezes eu não tenho onde comprar, eu dou o dinheiro. Ela: não, mas não dá o dinheiro. Eu digo: dou, porque pediu para comer. Se vai fazer outra coisa, o problema é dele. A minha semente está sendo para ele comer. Porque nós estamos vivendo uma frieza espiritual. Nós estamos vivendo uma frieza. Porque tem muita gente errando e a gente coloca todo mundo no mesmo patamar. Já que um errou, todo mundo erra. Não, irmão. Existe muita gente boa que está caída aí, que precisa da sua mão estendida, precisa da minha estendida. Mas também tem muito jaguar aí. Tem muita gente que não quer nada com Deus, só quer aproveitar daquilo que Deus te deu. E isso é no meio da tua casa, é no meio dos teus parentes, é no meio da tua família, é no meio dos teus amigos. É você que tem que saber o que você vai escolher para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Por que o apóstolo Paulo olha para a igreja de Efésios e diz: vocês precisam se revestir? Porque ele estava falando de uma luta que iria chegar. Ele estava falando de um vale que iria chegar. Porque a luta não escolhe classe social, o vale não escolhe nada, ele vem e se instaura. Antigamente, somente tinha uma estatística que somente negros usavam droga. Hoje em dia a estatística mudou. Quem mais usa droga são as pessoas brancas.
Antigamente, e olha, o racismo é uma coisa que está tão entranhada no Brasil, que por mais que eles façam políticas, não adianta. Porque o racismo é algo que vem da cultura do Brasil. O racismo é algo cultural. E para você mudar a cultura de um lugar é muito difícil. Eu tenho lugares que eu vou com a bispa, que ela é bem atendida e eu sou mal atendido. Nós somos uma churrascaria famosa aqui o ano passado. Ganhamos de presente de casamento. Chegamos lá, ela foi bem atendida e eu fui péssimo atendido. O camarada nem olhou para mim, nem falou comigo. Mas ele foi em todas as outras mesas, conversou com todo mundo, falou com todo mundo. E eu disse para ela, vou levantar daqui agora e vamos embora. Ela disse, não, vamos comer. A gente ganhou. A gente não está pedindo nada. Mas eu fiquei constrangido pela forma com que eu fui tratado. Aí quando eu saí, o diabo disse assim para mim, volta lá. Volta lá e... Aí eu entendi, falei, Satanás, eu não vou deixar a cultura maligna dele alterar o que o Senhor tem na minha vida. Receba essa palavra, não deixe que ninguém altere aquilo que Deus falou que você vai ser e aonde você vai chegar, porque você vai vencer, você vai crescer, você vai prosperar e ninguém vai impedir o que Deus tem na tua vida. Revestivos de toda a armadura de Deus. Eu estou numa guerra. Se as pessoas entendessem que elas estão numa guerra, elas não faltariam o culto mais. Porque é no culto que você recebe a palavra para poder vencer a guerra da sua semana. Eu recebi um vídeo hoje de uma pessoa que está passando por um processo na justiça. A outra parte do processo, chamou um monte de macumbeiro e pai de santo e colocou dentro de casa e disse, ó, essa semana agora é a semana do negócio lá no juiz, vem todo mundo, os pais de santo, vão bater tambor, porque o outro lado tem que perder. Eu tenho um vídeo no meu celular aqui. Até eles se unem na hora de fazer o mal para alguém. Até eles entendem que a união é algo que foi criado no céu, não no inferno. O inferno criou a discórdia, a desunião, a fofoca. O apóstolo Paulo está nos ensinando, revestivos. Vocês estão no meio de uma guerra, no meio de uma batalha travada. Vocês estão no meio de uma luta, de um vale. Quando vocês vão acordar e entender que o diabo brama ao vosso derredor. O evangelista Lucas, quando ele escreve no capítulo 1, versículo 37, Lucas diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível. É a gente que coloca empecilho naquilo que Deus quer fazer. Irmão, entenda uma coisa e receba essa palavra. É impossível para você, mas é possível para Deus. Deus ainda é o dono da saúde. Deus é o dono dos hospitais. Deus é o dono da tua empresa. Deus é o dono da tua casa. Deus é o dono dos teus filhos. Nada vai se perder quando está na mão de Deus. Deus é o Deus dos teus netos. Deus é o Deus da tua casa. Não, apóstolo, mas o diabo não tem nem casa, irmão, quanto mais poder. Só que existe uma coisa que o diabo tem que nós não temos: organização. Quando o diabo caiu com ele a terça parte dos anjos. Uma soma matemática, a terça parte dos anjos dá 280 milhões de anjos caídos. Ou seja, 280 milhões de demônios. É muito demônio, né? Andando por aí. Eles agora estão caídos. E qual que é o papel deles? Matar, roubar e destruir. Como que pode alguém, tendo pleno conhecimento de que vive numa guerra espiritual, dizer assim, não vou para a igreja? Ou deixar qualquer outra coisa influenciar para não vir para a igreja?
Qualquer hora dessa eu vou postar, eu vou postar. Segunda-feira, só amanhã, eu vou receber mais de 200 mensagens, de manhã cedo. Eu fiz esses dias um cronograma. Toda segunda-feira, irmão Reneu, toda segunda, eu recebo das 6 da manhã até as 9h20 da manhã, 200 mensagens de gente falando que está na guerra, que está no vale, que está na prova, que está na luta, que a semana já começou atribulada. Mas pergunta se eles estavam no culto domingo. O Salmo 121 diz: eu elevo os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus, ela tem poder. Quando Daniel, um jovem, tem algum jovem aqui de 15 anos? 15 anos, tem alguém? Tu não tem 15 anos nem na certidão, Leonardo. Daniel era só um jovem de 15 anos. 15 anos, André. Você lembra dos seus 15 anos? Mais ou menos. Mas ele só tinha 15 anos. E ele olhou para tudo aquilo que foi colocado na frente dele e disse: eu não vou me contaminar. Sabia que tem gente que por muito menos se vende, se troca? Sabia que tem gente que por pouquíssima coisa já se entrega, se troca, se vende? E Daniel com 15 anos disse: eu não vou me contaminar. Hoje eu vejo as pessoas não conseguindo se posicionar. Hoje eu vejo homens e mulheres que eram para ser maduros e não se posicionam do jeito certo. Não conseguem dizer não para o pecado. Não conseguem dizer não para algo ruim. Não conseguem expulsar da sua casa quem gosta de fazer fofoca, quem gosta de fazer intriga. Meu irmão, aprenda a se posicionar e faça igual Daniel. Eu não vou me contaminar contigo não. Se você quer, vai sozinho. Vai sozinho. Não me contamino com você. Não quero andar com você. Eu tenho algo comigo que eu carrego. Eu não ando com quem só tem não na boca. Eu não ando com pessoa que só diz não dá, não chego, não faço. Que praga é essa? Só tem não na boca. Será que Deus não é poderoso para fazer o que prometeu? Ou eu que não sou um homem posicionado? Porque posicionamento requer coragem. Posicionamento requer coragem. E toda pessoa que se posiciona é uma pessoa corajosa. Agora, sempre tem as Maria vai com as outras. Olha para quem está do teu lado e diga: toma cuidado, hein? Toma cuidado. Toma muito cuidado. Eu falei aqui na sexta-feira de Aitofel e Absalão. Sabe o que me chama a atenção? Quem era Absalão? Absalão era o filho de Davi, um dos homens mais bonitos de Israel. A Bíblia diz que Absalão, ele era um homem bonito, de olhos bonitos, cabelos bonitos. Ele era um camarada sem defeitos. Era um homem bonito. E Aitofel era o homem que todo Israel dizia: nós queremos ser igual a Aitofel. Aitofel era o conselheiro de Davi. Era Aitofel que falava: rei, faz isso, rei, faz aquilo, rei, vai por esse caminho. Imagina Davi, o homem segundo o coração de Deus, sendo guiado por um homem chamado Aitofel. Todo mundo queria uma mentoria com Aitofel, porque Aitofel era o homem que dava direcionamento para o rei. Quem é que não queria andar com Aitofel? Quem é que não queria estar com Aitofel, presbítero Alcimar? O homem que falava o coração de Davi. Porque quem fala no nosso coração define o nosso destino. Se a pessoa que você escuta é uma pessoa negativista, você vai ser negativista. Agora, se você escuta alguém que tem uma mente para frente,
fica tranquilo que você vai romper em todas as áreas da sua vida. Todo mundo olhava e dizia: Aitofel. Aonde Aitofel passava, as pessoas olhavam e prestavam continência para Aitofel. Por quê? Aitofel tinha um nome. Qual era o nome? O nome dele era: eu sou o homem que ensina o rei a governar. Porque quem ensinava Davi a governar era Aitofel. Ou seja, ele não era qualquer pessoa. Só que um dia o coração de Aitofel mudou, presbítero Alcimar. Ele amava Davi, só que por conta de um posicionamento de Davi, o coração de Aitofel muda. Aí ele olha para Absalão e diz assim: Absalão, vamos tomar o reino do teu pai. Vamos pegar o que é do teu pai, Absalão. E o Absalão se inflou e disse: é verdade. Vamos tomar o reino do meu pai. Meu pai não está merecendo mais ser rei. Eles criam um plano para tomar o reinado de Davi. E sabe o que eles fazem? Expulsam Davi. Davi agora foi expulso, porque Aitofel, que era a pessoa que falava ao seu coração, criou um plano, tramou um plano para poder derrubar o rei. Levanta a tua mão, Uramaia, Labaracandarassúria, Alabacanto Pravasserebedecomanaia. Toda a armação e armadilha que os Aitofel da vida estão fazendo contra você vai ser desmascarada, porque essa semana a espada vai cortar. Olha para quem está do seu lado e diga: Aitofel vai ser desmascarado. Vai. Ele criou um plano, colocou Davi para fora, e agora a luta está instaurada dentro da casa de Davi, porque o seu próprio filho está querendo matar ele. Imagina só, o filho que era alguém que era para honrar, o filho que era alguém que era para cuidar, porque filho é para honrar pai, filho é para cuidar do pai, filho é para proteger o pai. Mas tem filho que é tão rebelde que gosta de falar mal do pai. Tem filho que é tão rebelde que gosta de perseguir o pai. Tem filho que é tão rebelde que quer tomar o lugar do pai. Foi essa estratégia que Aitofel criou. E disse: vamos tomar o lugar do teu pai. Olha o conselho de Aitofel. Você conhece uma pessoa quando ela está na carne, é pelos conselhos que ela dá. Olha o conselho do Aitofel para Absalão. Ei, sabe como que teu pai vai ficar bravo? Pega as concubinas dele. Pega as mulheres do teu pai. Naquele tempo poderia ter várias mulheres. Então, ele vai lá e pega as mulheres do pai dele. Olha que desonra. Olha que absurdo. O filho toma a mulher do pai. Tem desonra maior do que essa, presbítero Alcimar? Tem desonra maior do que essa, Alex? Ele foi lá e tomou a mulher do pai dele. E Aitofel não parou por aí. Porque uma pessoa, quando ela está na direção de Satanás, ela pisa na jaca. Aitofel olhou e falou: ei, agora que tu pegou a mulher do teu pai, vamos matar ele. Porque se tu matar o teu pai, todo Israel vai te aplaudir. Sabe qual é o problema dos traidores? Eles acham que a gente nunca vai descobrir o que eles estão armando. Mas há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Esse espírito do traidor vai ficar na forca.